Olá a todos. Bom, hoje a gente vai tratar desse assunto aqui, ó. Operação Mockingbird e o controle e manipulação da mídia. E para quem tem dúvida que a mídia ainda é controlada, eu sei que a maioria das pessoas aqui do canal não tem dúvida, mas tipo assim, pessoas que estão chegando agora, pessoas que ainda estão desenvolvendo seu conhecimento sobre as verdades, etc e tal, sobre as verdades ocultas, sobre toda a manipulação do sistema. Não só do sistema, a questão não é só sistema, também é uma questão espiritual, galera. Tudo isso eles fazem em prol da, vamos dizer assim, da destruição do espírito humano, certo? Porque quanto mais distraídos estamos, porque os controladores eles nos mantêm distraídos. Essas pessoas, né, que nos controlam, nos manipulam, controlam a informação que chega até nós, manipulam nossa percepção da realidade, etc e tal, tudo isso em prol da destruição do nosso espírito, galera. Porque quem faz isso, quem tá por eles é Satanás, é o inimigo, o adversário atuando por trás deles para enganar a humanidade e no final levar a alma de todo mundo com ele. É o que ele quer, o maior plano. Mas enfim, essa questão não vem ao vídeo de hoje, mas o vídeo de hoje vai ser interessante, então vamos lá. Bom, então alguns podem ter dúvida se a mídia é controlada ou não, a gente vai ver nesse vídeo de hoje, com esse documento aqui que eu vou ler. Então diz assim, ó, Operação Mockingbird e a história da manipulação de mídia da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. A Operação Mockingbird foi um programa da CIA que recrutou mais de 400 jornalistas americanos, bem como jornalistas de todo o mundo, para manipular a opinião pública espalhando propaganda, ou o que chamamos hoje de notícias falsas, né, fake news. O caso de amor da CIA com a manipulação de notícias. Então vamos lá, diz assim, ó, já no final da Segunda Guerra Mundial, a Central de Inteligência, a Agência Central de Inteligência, CIA, desempenhou um papel importante na mídia nos Estados Unidos, bem como em países estrangeiros, exercendo considerável influência sobre o que o público vê, ouve e lê regularmente. A Operação Mockingbird era um suposto programa em grande escala dentro da CIA para manipular a mídia de notícias para fins de propaganda. Pensa-se que o programa nasceu do antepassado da CIA, o Office for Strategic Service, o OSS, Serviço de Estratégia, e existiu de 1942 a 1947, então entre 5 anos ele existiu e depois surgiu a CIA. Pois bem, então a Agência de Inteligência Americana CIA, que é uma das mais, vamos dizer assim, é uma das agências com mais relevância no mundo, com mais destaque, certo? Mais influência, e ela tem considerável influência sobre o que o público lê, ouve, certo? E vê também o povo americano, certo? Então isso não é uma teoria da conspiração, não é nenhuma loucura da minha cabeça, certo? É um fato. Se você pesquisar, você vai achar muitos documentos. A própria CIA disponibiliza muitos documentos secretos. Então, qualquer um pode ter acesso ao archive da CIA, certo? E procurar certos assuntos que eles disponibilizam documentos. Então, galera, vamos continuando aqui. Então aqui diz, durante a Segunda Guerra Mundial, a Operação Mockingbird estabeleceu uma rede de jornalistas especialistas em guerra psicológica, operando principalmente no teatro europeu. Outras origens possíveis incluem os primeiros anos da Guerra Fria, que começou em 1947, quando os governos da União Soviética e dos Estados Unidos fizeram esforços para usar empresas de mídia para influenciar a opinião pública internacional. Olha só, olha que interessante, hein? Acredita-se que a Operação Mockingbird tenha começado oficialmente como sua própria entidade no início dos anos de 1950, financiando grupo de estudantes, clubes culturais e revistas como organizações de fachada. Então tudo isso em prol da propaganda, tudo isso em prol da manipulação da mente humana. Então a gente costuma pensar que essas agências de inteligência elas estão a serviço do povo, etc e tal, mas infelizmente esse mundo fantasioso ele não existe. Na verdade tudo isso é em prol da manipulação, tudo em prol do mal. Então diz aqui, ó, Operação Mockingbird exposta. As estratégias e muitos laços do Mockingbird desde então se tornaram de conhecimento público por meio de várias investigações e exposições de alto nível. Uma das pirâmides descobertas
dos motivos ocultos da Operação Mockingbird ocorreu em 1967, quando um artigo na revista política e literária Harper's relatou que a National Student Association recebia financiamento da CIA. Pois bem, então vamos continuar aqui. Pois bem, ao longo da próxima década, várias investigações investigariam os laços da CIA com a mídia de notícias. Entre os relatórios mais proeminentes estava a longa história de capa de 25 mil palavras do escritor Carl Bernstein, detalhando a Operação Mockingbird, publicada na Rolling Stone em 20 de outubro de 1977. Enquanto era apenas um jovem repórter do The Washington Post, em 1972, Carl Bernstein também havia feito muitas das notícias originais sobre o escândalo Watergate. Depois de deixar o The Washington Post em 1977, Bernstein passou 6 meses investigando a relação entre a CIA e a imprensa durante os anos da Guerra Fria. Olha só, hein? Interessante. Quem viu meu vídeo aqui sobre a ida do homem à Lua, que é uma fraude, na minha visão, o vídeo 07, um dos primeiros vídeos do canal, viu que durante a Guerra Fria a CIA e a KGB, que é a agência de inteligência da Rússia, no caso, eles eram amiguinhos, então eles diziam que Estados Unidos e União Soviética eram inimigos, mas na verdade era na teoria, porque na prática eram amiguinhos, estavam se juntando para estudar firmamento, para estudar o formato da Terra, a inversão do campo magnético, para estudar os efeitos da radiação no cérebro humano. Então muitas dessas coisas eles já conhecem. Então o mundo é um verdadeiro teatro, não houve Guerra Fria, houve uma guerra de propaganda. Então diz assim, Bernstein concluiu que nos últimos 25 anos, mais de 400 jornalistas americanos desempenharam secretamente missões de Mockingbird para a CIA, de acordo com documentos arquivados na sede da própria CIA. Então a CIA tem documentos sobre muitas coisas que a gente taxa como teoria da conspiração. Mas a própria CIA criou o termo teoria da conspiração. Mas as pessoas, por falta de conhecimento, acabam repetindo tudo como papagaios. Exatamente. Muito bem, então vamos continuando aqui. Alguns dos jornalistas foram vencedores do prêmio Pulitzer, repórteres ilustres que se consideravam embaixadores sem pasta de seu país. Algumas dessas relações dos jornalistas com a agência eram tácitas, enquanto outras eram explícitas. Pois bem. Então, continuando. Alguns jornalistas foram ameaçados e chantageados para cooperar com o Mockingbird para promover suas mensagens. Muitos receberam informações falsificadas ou fabricadas sobre suas ações, a fim de obter seu apoio à missão da CIA. Bernstein relata que em 1953, a Operação Mockingbird foi supervisionada diretamente pelo diretor da CIA, o Allen Dulles. Eu acho que eu já citei o nome desse cara em um vídeo que eu fiz, em algum dos vídeos, não lembro agora, mas já citei sim, falando de alguma, acho que do MK Ultra. Assistam meu vídeo sobre o MK Ultra, vídeo 031. A CIA supostamente teve grande influência em mais de 25 jornais e agências de notícias dos Estados Unidos. A tática era direta. Notícias falsas ou propaganda seriam fornecidas pelos redatores da CIA para repórteres que sabiam e não sabiam, que simplesmente repetiam as falsidades indefinidamente. O alcance da Operação Mockingbird. Os jornalistas também podem servir de intermediários com espiões nos países comunistas. O uso de jornalistas estava entre os meios mais produtivos de coleta de informações, empregados pela CIA. Entre as empresas que emprestaram sua cooperação à agência estavam Columbia Broadcasting System, Time Inc., The New York Times, American Broadcasting Company, National Broadcasting Company, Associated Press, United Press International, Reuters, Hearst Newspapers, Scripps Howard, a revista Newsweek, o Mutual Broadcasting System, o Miami Herald e o antigo Saturday Evening Post e New York Herald Tribune. Então vocês veem que muitos desses jornais eram influenciados por eles. Pois bem, então vamos continuando aqui. Quão eficaz foi a Operação Mockingbird em geral em seus esforços para controlar a mídia em relação ao público ou qualquer oposição percebida? Uma pergunta aqui, Uma função primária da Operação Mockingbird era encobrir operações estrangeiras secretas e muitas vezes ilegais, incluindo a derrubada do governo democrático do presidente Arbenz na Guatemala em 1954, Arbenz,
E a operação também ajudou a encobrir a derrubada do governo democrático iraniano em 1953, Operação Ajax, e ajudou a controlar a imprensa durante o fiasco Estados Unidos e Cuba na Baía dos Porcos. Então aqui fala sobre a Watergate, começa o declínio da Operação Mockingbird. Então diz assim, eventualmente a operação começaria a perder sua cobertura. Após o escândalo Watergate de 1972 a 1974, o Congresso dos Estados Unidos ficou preocupado com o possível abuso presidencial da CIA. Essa preocupação atingiu o auge quando o repórter Seymour Hersh publicou uma denúncia em 1975 sobre a vigilância doméstica da CIA. O Congresso autorizou uma série de investigações do Congresso sobre as atividades da agência de 1975 a 1976. Pois bem, uma variedade de operações da CIA foi examinada nessas investigações, incluindo laços da CIA com jornalistas, bem como várias organizações voluntárias privadas. Nenhum dos relatórios resultantes, no entanto, se oferecem especificamente a uma operação Mockingbird. A discussão mais ampla das relações da CIA com a mídia, a partir dessas investigações, está na investigação do senador Frank Church, publicada em um relatório final em abril de 1976. O relatório cobriu os laços da CIA com a mídia nacional e estrangeira. As investigações da igreja também trouxeram à luz a existência da infame arma de ataque cardíaco da CIA. O relatório da igreja concluiu que a CIA atualmente mantém uma rede de várias centenas de indivíduos estrangeiros em todo o mundo que fornecem inteligência para a CIA e às vezes tentam influenciar a opinião por meio do uso de propaganda secreta. Essas conclusões seriam corroboradas pela própria investigação publicada de Carl Bernstein um ano depois, e eventualmente medidas foram tomadas para restringir os laços do Mockingbird com a mídia. Em fevereiro de 1976, o diretor da CIA e eventual presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, que era membro do Skull and Bones, de uma sociedade secreta de Yale, anunciaram uma política ainda mais restritiva, com efeito imediato. A CIA não entrará em qualquer relação paga ou contratual com qualquer correspondente de notícias em tempo integral ou parcial, credenciado por qualquer jornal dos Estados Unidos serviço, jornal, periódico, rede ou estação de rádio ou televisão. Antes do lançamento do relatório da igreja, a CIA já havia começado a restringir o uso de jornalistas. De acordo com o relatório, o ex-diretor da CIA, William Colby, informou ao comitê que em 1973 ele havia emitido instruções de que, como política geral, a agência não fará qualquer uso clandestino de funcionários de publicações dos Estados Unidos que tenham um impacto ou influência substancial sobre a opinião pública. Fecha aspas aqui. Embora já tenha se passado várias décadas, alguns teóricos acreditam que o programa nunca foi oficialmente descontinuado, postulado que a consolidação da mídia corporativa multinacional com fins lucrativos criou o novo Mockingbird. No mundo atual de notícias falsas e com sites de mídia social vendendo informações do usuário para manipular um público cada vez mais cauteloso, é difícil ignorar os paralelos com as alegações atuais de propaganda na mídia. Pois bem. Então, qual a conclusão que a gente pode chegar com tudo isso? Pois bem, então a gente vai chegar a uma conclusão aqui, Então a gente precisa saber que a mídia ela é usada como ferramenta de manipulação desde o início do século XX por organizações e serviços secretos de inteligência para manipular a opinião pública e o senso comum dos seres humanos, condicionando assim as pessoas a aceitarem esse mundo de mentiras e manipulações mentais que vemos no mundo de hoje. E com a televisão, isso se solidificou ainda mais. Então, quando você liga a televisão, você está dando chance para o seu maior inimigo, certo? Que é a desinformação e a mentira, que isso vem do capeta, que é o pai da mentira também. Então você está dando chance para o seu maior inimigo entrar na sua casa e condicionar o seu pensamento, o da sua família, seu pai, sua mãe, dos seus filhos, condicionando assim a mente deles a aceitarem as coisas profanas que o sistema passa para nós, certo? Então tudo isso é em prol da destruição mental, da destruição espiritual do ser humano. Então tome cuidado com o que você assiste na TV, eu mesmo não assisto TV por causa disso. Então tome cuidado com a propaganda e a manipulação mental que é imposta através dessas caixas que estão nas casas das pessoas. Então é bom a gente perder nosso tempo com Bíblia ou lendo um livro do que vendo televisão.
Então, galera, é isso. Por hoje é isso. Eu encerro aqui minha apresentação. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês antes de encerrar o vídeo. Bom, vocês viram que o vídeo 086 que eu fiz em participação com esse canal aqui, ó, que é de um amigo meu chamado Messias. Então ele tem esse canal aqui chamado O Peregrino na Matrix. E a gente fez um vídeo aqui falando sobre a importância do questionamento, a parte 4 daquela série que eu fiz, minissérie de 4 vídeos. E eu participei de um vídeo no canal dele também, onde a gente falou sobre a censura no mundo atual, que é esse vídeo aqui que eu vou deixar indicado abaixo. Então quem quiser ir lá no canal dele, conferir esse vídeo com a minha participação, quem quiser também se inscrever no canal dele, eu indico também. É um bom canal. Ele tinha um outro canal também com muitas informações densas, mas o canal dele foi apagado. E agora ele tem esse canal aqui que ele criou de novo, né? Só que aí ele tá postando conteúdo aos poucos, porque ele não tem muito tempo, mas em breve ele vai voltar. Então, galera, ficou um vídeo muito legal. Quem quiser ir lá no canal dele conferir, vale a pena. Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela paciência e até mais.